Rio de Janeiro, 23 de maio, 2h32. Flamengo 0, Botafogo 0. Times cariocas entram em acordo extraoficial e decidem que domingo, 18 de maio de 2025, não era um bom dia para praticar o esporte denominado futebol. Flamengo 4, Botafogo da Paraíba 2. Flamengo faz gol no início e, em ritmo de treino, Belo mostra que é melhor Botafogo do país, marcando 2 gols a mais que os concorrentes. Saudações Saudações rubro-negras. rubro-negras. Lá vou conhecer o que é pressão e o que é inferno. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Toca a música! Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Porque nós estamos em outro patamar. Não dá pra comparar. Pegou 63 quilos de alcatra, limpinho, né? Cara de inspetor criminal, né? É o cri-cri, né? Vocês é nojento de ruim. Um é casual. Gente boa pra... Dois, Esse é gente boa, mas pode ser, aconteceu. é muito ruim. Cinco. Ainda nós vamos te treinar, pode ter certeza. Pediu a Libertadores em casamento e ela disse... Ô, Picareta, deixa eu te falar uma coisa. Você tá no ar. Estamos no ar, Guilherme. Abemos episódio e antes de mais nada, galera, abemos aniversário. Alex fez Eita. aniversário aí, então vamos aí Que isso? uma comemoraçãozinha breve aí pra todo mundo poder. Pior que, tipo, eu quero deixar esses 36 segundos rolando, mas eu acho que vai ficar muito tempo, tá ligado? Esse é meio merda. Não, esse bagulho do aniversário de 36 segundos, eu acho que é muito engraçado, tipo, você colocar o bagulho como se fosse algo rápido, ele dura muito assim, tá ligado? Eu acho que cria um clima muito engraçado. Mas, Não, ia ser muito merda. Ia ser muito merda. Tipo, a audiência, tipo assim, what the fuck, tá ligado? é tipo, coragem das Alex, tipo, 40 segundos de áudio comemorando, tá ligado? Mas é isso, Até galera. porque, Fala aí, até porque fala. na final das contas, o que realmente importa é que, como presente de aniversário, eu consegui tirar o Guilherme de casa. Ele vai sair amanhã. Sábado à noite não vai ser em casa, rapaziada. Sábado à noite o Guilherme vai estar, ó. Não vou falar não. Fala não. Não. Não, pera, calma aí, tinha um melhor, né? Tinha um que era fogo de artifício, não tinha, que a gente usou quando Acho que teve. o Tite foi Foi demitido. enchido, sim. Mas não tá aparecendo aqui não, hein? Eu não vou nem ficar procurando não, porque já vai perder muito tempo com isso. E também porque, galera, falando em perder tempo, né? Antes da gente puxar nossa Caraca! abertura, gostou, né? Não, eu achei que vocês falaram que foi assistir os jogos, mas tudo bem. Não, antes da gente falar sobre os jogos, tipo assim, só dar uma vibe rápida de que esse episódio vai ser um episódio mais curto, assim, esperamos, assim, queremos, assim, cantaremos, porque não tem muito o que falar sobre esses jogos, no fim das contas, acredito eu. De E, fato. e é isso também, a gente tá com o tempo um pouco mais corrido hoje, mas de qualquer maneira acho que já seria um episódio para ser mais curto. E só queria apresentar um pouquinho também do que a gente estava discutindo agora antes de começar a gravar, né, Alex? Que é possível que a gente tenha agora. A gente vai ter outro episódio cobrindo os jogos contra o Palmeiras e o Deportivo Tátira. Depois a gente vai ter um episódio falando sobre o jogo contra o Fortaleza e já preparando um pouquinho do que a gente espera para o Super Mundial, né? E depois a gente vai tentar cobrir a fase de grupos do Super Mundial, como é que ela foi e tal. E em caso do Flamengo ir avançando no mata-mata, a gente vai vendo como a gente vai fazendo essa cobertura. Mas inevitavelmente o calendário vai ser mais enxuto agora no mês de junho, porque a gente só tem um jogo do Brasileiro, né, contra o Fortaleza, e depois a gente vai ter as rodadas do Super Mundial que vão exigindo menos episódios, vão sendo menos coisas para falar, então vai ser uma cobertura um pouco diferente do que vem sendo essa nossa cobertura semanal, sempre trazendo 2 jogos por semana, né, Alex? Só para já ir um pouquinho apresentando isso, não sei se tem algo que tu queira dizer sobre isso, senão a gente pode ir para os Eu jogos. só acrescentaria que é uma oportunidade de testar coisas novas, né? A gente também vai ter algumas mudanças que vão acontecer, não necessariamente no podcast, mas na vida pessoal um pouco, que vão permitir talvez ainda mais qualidade pro projeto. Torcemos para que seja dessa forma. E assim, a ideia é talvez pensar questões como uma gravação pós-jogo, onde a gente possa ter uma coisa mais na íntegra da nossa percepção, Sim. pós-resultados, ainda mais falando do mata-mata, de do Super Mundial, onde... Mais torcedor, eu diria, né? Sim. Porque, tipo, pelo menos a minha experiência, não sei como que é pra tu, mas tipo, eu penso nos mundiais, tipo, por exemplo, a gente jogou contra o Liverpool, tá ligado? Em 2019, ou até mesmo, mano, mesmo a final da Libertadores de 2019. Não é um jogo que eu tava assistindo, analisando, mano. Eu tava, tipo, 100% Vivendo torcendo, aquilo, tá né? ligado? Eu tava então acho que dá pra experimentar
uma situação diferente, porque a gente sabe que não, tipo, de jogo a gente joga todo dia, tá ligado? Então, inevitavelmente é uma experiência diferente, tá ligado? Guilherme, isso você me fez lembrar de uma coisa. Se a gente ainda for fazer aquele projeto que a gente tinha em mente, ó, fazendo aqui o mistério pra audiência, aquele projeto que a gente tinha mencionado há um tempo atrás, de tentar fazer uma produção acerca de um determinado jogo, eu Ah, tenho uma sim. anedota muito boa pra poder contar relacionada a esse jogo especificamente, que é o fato de, tipo, ter assistido, não ter assistido, como é que foi a minha experiência com relação a isso. Mas Ah, só não. pra dizer. Tu não vai, não, peraí, tu não vai dizer que tu dormiu na, no sacanagem. Não, não, calma lá, calma lá. Sacanagem, sacanagem. Foi Até porque outra editado questão, já. foi outra questão, foi outra questão. Mas enfim, então tem a possibilidade de pensar outras coisas e assim, tem um otimismo de que talvez a saída da fase de grupos bem. O Chelsea não é um time que. A gente vai falar mais sobre isso, mas não é um time que me inspira tanta É preocupação, pequeno, falar honestamente. a verdade, é pequeno. É pequeno, Aliás, mas a gente assim, falou a isso no fase não é episódio boa. passado também, né? Caraca, né? Entrou nessa campanha de destruir o Chelsea, tá ligado? É. Aí um dos nossos ouvintes é torcedor do Chelsea, tá ligado? É, só Tipo, tem, de a gente tem graça, um tá ligado? ouvinte, tá ligado? Tem dois ouvintes no caso, respeita a Karen, mas tipo, tem dois ouvintes e um deles é tipo inglês, tá ligado? Sim. Aleatoriamente. Mas assim, então a gente tem essa possibilidade de, tipo, acreditar que dá pra ir além um pouco, né? E poder viver um pouco isso, se conseguir seria legal. E além disso, talvez alguns outros blocos. Vou na volta do Brasileirão já também, pensando nas possibilidades de como interagir mais com o que é o estádio, o que é mais ser torcedor, né? Talvez vou deixar dessa forma, acho que não vale a pena detalhar o plano e quando Uhum. vocês tiverem. Quando acontecer, vocês ficarem. Caraca, isso é legal. É, Mas em esperem algumas geral, alterações. trazer novidade pro segundo semestre, né? Porque de fato eu acho que existe uma temporada antes do Super Mundial, uma temporada depois, e É a isso. gente quer levar isso a sério, né? Mas É assim, isso. você falou, quando começou a falar sobre o Super Mundial, Alex, você falou que, tipo, vai poder ter alguns testes e tal, e eu achei que você tava falando sobre o Flamengo, que o Felipe Luiz ia poder testar informações, testar o time. Então vamos comentar um pouquinho sobre jogos que talvez o Felipe Luiz tenha testado algumas coisas, e jogos em que o Alex certamente dormiu, porque não foram a final da Libertadores 2019. Uma coisa que eu acho que eu posso. jogando bola, fazendo um grande jogo. Que Deus abençoe a todos e um ótimo jogo. Foi mal, mano. Eu tinha clicado, só que deu um delay pra começar a falar, e aí você começou a falar isso. Tipo... Não, tranquilo. O Mas Gerson fala aí, me fala aí. silenciou aqui, mas tá tudo bem. Não, eu só ia dizer que sobre testar, acho que talvez o Felipe esteja também testando nossa paciência. Era só isso, era só isso mesmo. Tá, foi bom, foi bom. O Gerson tava certo. O Gerson sempre tá certo, né? Sempre certo, sempre. O que Nunca não errou. tava certo, o que não tava certo, não está certo, é esse Flamengo e Botafogo, cara. Porque que joguinho medíocre, assim. Eu não consigo achar muita coisa pra comentar sobre esse jogo, porque, velho, que jogo ruim, mano. Jogo muito ruim. Dos dois lados, não lembro de ter. Tipo, realmente não lembro de ter nada de bom, assim, nesse jogo. Tipo, como jogadas criadas ou algo do tipo assim. Foi um jogo, pelo que eu me lembro, bastante físico. E ele trouxe à tona muito essa coisa que a gente tem falado, né, Alex? De que o Flamengo, em jogos que faz gol no início, tem muita facilidade. Eu acho que isso foi um bem forte essa semana, inclusive, Sim, de lidar com o resultado e de gerenciar o resto do jogo. E em jogos que o Flamengo não faz gol no início, sofre muito, às vezes perde, às vezes empata, enfim, a gente teve vários 0x0 já, né, nessa início de temporada, assim. A gente teve 0x0 contra o Vasco, a gente teve esse 0x0 contra o Botafogo, aliás, dois contra o clássicos no Fluminense. Maracanã, né, que a gente acaba empatando Sim, 0x0. O Fluminense foi... Nossa, aquele jogo foi horrível, nem me lembro daquilo. O Fluminense foi é. no Carioca ainda, né, mas Sim, assim, sim. o Vasco e o Botafogo já foram pelo Brasileiro e teve um outro jogo que a gente bateu em 0x0 também contra a LDU, mas no caso foi fora de Sim. casa, né. Mas enfim, é, pra mim foi um jogo bem ruim, assim, Alex. Não sei se você quer trazer alguma coisa sobre esse jogo ou se você quer que eu puxe um pouco mais. Não, assim, o que eu posso falar é que, só pra deixar claro, o Guilherme tá na provocação, o Alex dorme, não sei o que. Nesse jogo, eu não assisti ele, mas não foi porque eu dormi. Santa Ceia na minha igreja, eu fui pra Santa Ceia na minha igreja. Acontece. Às vezes é de manhã, às vezes é de noite. Mas, assim, o que eu posso falar a respeito desse jogo que eu vi, assim, essa sensação de realmente um jogo muito físico, que, cara, eu acho que
por mais que o Botafogo tenha alguns bons jogadores, eu sempre vou achar que, tipo, se você vai para um confronto de fisicalidade, o Flamengo sempre vai ser o time que vai se prejudicar, porque o Flamengo é mais técnico. Claro que a gente reflete, discute muito sobre o fato de que hoje em dia o Flamengo é mais físico do que já foi, menos técnico do que já foi e tudo mais. Mas ainda assim, por mais que o Botafogo seja um time mais técnico atualmente e tudo mais, e até o Flamengo tenha ido com alguns jogadores que a gente considera mais técnicos poupados, eu ainda acho que não é o contexto que mais favorece o Flamengo. Eu acho que nunca vai ser. A menos que realmente a gente transforme totalmente o nosso elenco em corredores, atletas olímpicos e não jogadores de futebol. Então, assim, eu tenho problemas com relação a isso por si só, e aí a gente vai pensar em questões como a formação sendo mantida de alguma forma. Claro que com lesões isso, né, afeta a forma como se lida com isso, mas o grande ponto que eu diria, além dessa questão, é que saiu nessa semana uma matéria falando sobre os quilômetros percorridos pelo time. Não sei se você chegou a ver, Guilherme. E assim, meio que destaca que o Flamengo bateu recorde, alguns atletas bateram recorde de Contra o distância. Botafogo, né? Isso. E, cara, eu sei que tem muita gente, assim, principalmente uns fãzinhos de Premier League e tal, que vão ficar meio tipo, nossa, olha que incrível, o Flamengo, não sei o que, e talvez possa até falar, nossa, mas ainda corre pouco na Premier League, se corre 15 quilômetros no mínimo e tal. Gente, é futebol, não é atletismo, não é futebol americano, não é rugby. Eu acho que toda vez que se bate esse tipo de recorde, a menos que seja um jogo muito excepcional, mostra que, na verdade, é um problema, não uma melhora. Porque, cara, tipo, o futebol cada vez é um esporte mais físico? Sim. Só que, cara, eu discordo muito dessa ideia de que, tipo, o tempo todo a gente tem que estar na disputa pra ser o time mais físico em campo. Porque não é só sobre fisicalidade que se ganha jogos. Fisicalidade combinada com técnica ganha jogos. Só fisicalidade não necessariamente funciona pra nada. Então, o tanto que eu sinto esse afastamento da técnica e do físico me incomoda profundamente. E essa notícia, assim, né, esse dado que saiu a respeito do GPS de alguns jogadores, particularmente me incomoda muito. Acho que bater os recordes por si só não seria ruim se tivesse jogado um pouquinho de futebol nesse jogo, né? Mas não existiu futebol nesse jogo. E se eu for voltar do time do Botafogo ter jogadores bons, mas eu acho que mesmo o Botafogo na sua melhor versão de 2024, era um time muito físico, muito veloz, sabe? Não, eu acho que nunca foi o time que era, tipo, em primeiro lugar a técnica. Não sei se eu diria que era. Eu acho que tinha um esquema tático bom, mas eu acho que sempre prezou muito o físico e a velocidade, né? Então acho que é um jogo que faz sentido pra eles, ainda mais depois de perder, tipo, o Almada, sabe? Que seria o jogador mais técnico de longe ali. E perder o Luiz Henrique Sim, também, que é técnico, mas combina muito com o físico também. Então acho que o Almada pesa mais na questão da técnica ficar acima do físico. E a gente também perdeu jogadores que privilegiam muito a técnica, né? Alguns deles com um físico muito bom também, mas outros nem tanto, como é o caso do Arrascaeta, que foi poupado nesse jogo. E justamente foi poupado porque a gente quer preservar o Arrascaeta ao longo da temporada. Ao longo da temporada. E tipo assim, a gente sabe que o Arrascaeta tem problemas físicos ao longo, não só da carreira como todo, mas especialmente do período que ele tá no Flamengo, né? E que a gente quer ter ele em alto nível técnico, a gente precisa preservar o físico dele. Então, o Arrascaeta foi poupado e a gente estava, no caso, sem o Gerson, porque ele tinha sido expulso, e também sem o Pulgar e o Alan, né, que vêm lesionados. Então, tipo, a gente estava com muitos desfalques no meio de campo. Assim, três titulares e um reserva imediato de um desses titulares, sabe? Então a gente perdeu muito no meio de campo e a gente foi por esse jogo com o infame 4-2-4, né? Que eu acho que esse foi um dos poucos casos na temporada. Quase que eu falei temperado de novo, mano. Na temporada que, tipo, eu acho que seria justificável a escolha do Felipe Luiz dentro do contexto. Mas o fato é que, independente desse contexto em específico, ter feito a gente perder muito no meio de campo, o Felipe Luiz tem usado o 4-2-4. Mesmo quando ele tem o Arrascaeta, normalmente a gente tem jogado como uma espécie de segundo atacante ali, né? Um pouco mais sim. adiantado, fazendo essa linha de 4. Ou quando o Arrascaeta não está em campo, muitas vezes ele de fato bota o Luiz Araújo, ou como no próximo jogo, né, contra o Botafogo da Paraíba, a gente vai falar, ele botou o Cebolinha, mas ele tem usado dois atacantes ali, já usou Juninho, Bruno Henrique, Plata, enfim, já teve várias formações, mas no geral acho que esse tem sido o esquema de preferência do Felipe nessa temporada, 4-2-4, e aí tem variações, mas me parece que cai muito para esse lado, sabe? Que, tipo,
Tipo, eu não acho mesmo que seja um 4-3-3, acho que é uma base dele. Eu acho que é um 4-2-4 mesmo, que ele tem usado. E nesse caso, assim, juntou o esquema com o jogo que favorece o Botafogo, com esse acordo extraoficial de não praticar o futebol, que os dois times fizeram. Ser um jogo muito físico, com as perdas que a gente teve no meio de campo. E o que se teve foi um Flamengo que não criou, cara. Não jogou bola, não jogou nada. Foi um jogo bem ruim de assistir. E eu falaria um pouquinho do Matheus Gonçalves, que entrou no segundo tempo, mas a gente fez uma sessão para falar um pouquinho sobre os jogadores da base, que foi um ponto importante dessa semana, então eu não vou nem comentar sobre isso. Só vou falar que, para mim, o único destaque positivo que eu me lembro de ver assim nesse jogo foi o Alexandro, cara. Que partida, tipo, que partidaça do Alexandro. Eu achei que ele jogou muito, muito bem contra o Botafogo. Pra mim, tipo, destoou positivamente do resto do time. Não porque, tipo assim, eu acho que todo mundo estava individualmente muito mal, mas o time não se encontrou em campo. O Alexandro, pra mim, se encontrou e se encontrou muito, assim, nesse jogo, mas, no geral, um jogo muito abaixo, assim. Eu acho que o Alexandre, ele meio que realmente cumpre aquela máxima que muita gente fala dele na internet, que é tipo, ele nunca jogou mal pelo Flamengo, sabe? Tipo, Sim. mal parece que realmente nunca, assim, tipo, talvez não excelente, mas tipo, mal, acho que realmente eu nunca vi ele jogando mal pelo Flamengo. Mesmo em jogos que ele erra, ele é muito seguro, né? Ele dá muita Sim, segurança. Sem ele dúvida, tranquiliza muito a defesa, né? E produz sem, muito ofensivamente também. não, e sem dúvida ele é o cara que mais me traz o que o Felipe Luiz me trazia desde que o Felipe Luiz aposentou, tá ligado? Eu acho que Uhum. eu gosto muito do Vinha, mas com certeza o Alexandro me traz mais do que o Felipe Luiz trazia, que é até aquela coisa que a gente fala, ele não é tão rápido, mas ele se posiciona muito bem, sabe? Tipo, ele tem o tempo Sim, da jogada muito bem. E eu acho que ele tem uma saída de bola boa. Como você falou, ele cria também no ataque, tanto pelo meio como na linha de fundo. Então, assim, é um jogador que vem se mostrando muito importante, mas sem dúvida esse jogo pra mim foi um jogaço, assim, dele. Pra mim ele jogou muita bola nesse jogo, que foi um jogo que o Flamengo não jogou quase bola nenhuma, assim, de fato. Até pegando assim, a gente foi com a escalação, né, foi do 4-2-4, só pra ter uma noção e a gente pode até pegar pra ir pro outro jogo. Mas a gente foi com o Rossi, o Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandre, então a linha de defesa totalmente titular. E aí a gente tem Everton Araújo e De La Cruz, ou seja, a gente está com, vamos dizer assim, o Everton Araújo no lugar do Pulgar, não chega a ser 100% reserva ali, o De La Cruz já é quem joga mesmo. E no ataque a gente tem Pedro, Bruno Henrique, Luiz Araújo e Everton Cebolinha. No caso, Cebolinha na esquerda, o Luiz Araújo na direita, o Pedro de 9 mesmo, o Bruno Henrique como se fosse esse segundo atacante ali. Seria o esquema base, né? Mas sim. também, cara, ninguém aí que não tivesse condição de jogar bem, tá ligado? Eu acho que esse time que foi a campo é um time que deveria desempenhar futebol. Mas enfim, né? É, com certeza sofremos muito por não ter meio de campo. Porque por mais que, Sempre. porque por mais que o De La Cruz seja um jogador que eu acho que é de alto nível, ele não é o cara mais criativo do mundo e outro. Ele é muito potencializado quando ele tá perto de Pulgar, tá perto de Rascaeta, tá tabelando com o Gerson. Ele estando sozinho ali com quatro atacantes e o Everton Araújo, que não tem uma característica muito ofensiva, eu acho que ele não tem capacidade de ser esse cara criador totalmente isolado, sabe? Eu acho que ele Sim. funciona em conjunto. Enfim, acho que não tem muito mais a falar sobre esse jogo, Alex. A gente É, pode ir eu, pro próximo. Eu só pontuo uma coisa a respeito do Alexandro, embora eu não tenha Fala. visto o jogo, mas que é uma sensação muito incrível, assim, de ser brasileiro, porque eu acho que isso é uma coisa muito ser brasileiro mesmo, que é a gente ter algumas ideias muito tortas acerca de alguns laterais, porque eles não são aqueles laterais, tipo, super agudos, como o Marcelo sempre foi na carreira dele. E a Uhum. gente vê o Felipe Luiz como um cara que, assim, ó, o Felipe Luiz é um lateral defensivo, um lateral que Sim, não produz ofensivamente. Pra mim, era a mesma forma como eu via o Alexandre, e, tipo. Aí você vê o cara, tipo, você vê um cara que é muito seguro defensivamente, mas também é super produtivo ofensivamente, sabe? Isso é muito interessante, porque, tipo, a gente realmente cria uma imagem, tipo, ou você é, tipo. Isso é muito curioso, porque eu acho que, de certa forma, o Wesley sofre disso. O Wesley hoje em dia talvez seja muito melhor defensivamente do que ofensivamente, mas como ele surgiu como essa coisa desse lateral mais ofensivo, muita gente pensa que ele é melhor atacando que defendendo. Eu acho que faz mais parte desse imaginário, sabe? sim, sim. E isso é E muito bizarro, né? um tipo de ofensividade específica, né? Que Sim, exige força física, que exige na linha de fundo, que exige velocidade. Quando o próprio Wesley, que tem todas essas características, muitas vezes cria pelo meio. Cria centralizando, enfim, cria outros tipos de jogada. E como lateral pode funcionar como um meia, né? Acho que é uma lição que o Felipe sim, Luiz deu pra vida, assim, pra gente. Tipo, sim. como jogador, e eu acho que o Alexandro se encaixa muito nesse perfil também. Mas, assim, tipo,
coisa sobre esse jogo, que eu falei que não tinha mais nada, mas vou trazer as substituições então, né? Ele botou, ao longo do jogo, ele botou o Varela, botou o Danilo, botou o Matheus Gonçalves, botou o Juninho e botou o Michael. E quem saiu foi Léo Ortiz, entrou o Danilo, o De La Cruz pro Gerson não, desculpa. Entrou, acho que o Matheus Gonçalves, né? E aí ele tirou Cebolinha, Pedro Bruno Henrique, botou o Juninho, Michael e Matheus Gonçalves, e no caso ele botou o Varela no lugar do De La Cruz. Sim, foi meio estranho, assim, mas, tipo, eu acho que o Varela. A maioria das substituições foi assim, tipo, vou tirar a minutagem de alguns jogadores e vou dar minutagem a alguns outros jogadores, pensando no jogo de meio de semana que eu não vou com o time titular. Acho que foi uma coisa bem padrão, assim, me parece. Não teve nada muito tático ou específico, assim, sabe? Foi mais de controle de minutagem mesmo, gestão de elenco. E porque o jogo no meio de semana era Flamengo e Botafogo da Paraíba, né? No Maracanã, a gente já tinha ganhado de 1-0 o jogo fora de casa. Ainda estamos nas fases iniciais da Copa do Brasil. E o Flamengo fez o dever de casa, assim, né, Alex? Acho que esse jogo, a minha sensação é essa. O Flamengo foi e fez o que tinha que fazer. E pronto, sabe? Tipo, foi um bom jogo de assistir. Eu gostei do time do Botafogo da Paraíba, vou ser sincero. Eu acho que eles jogaram com mais personalidade em alguns momentos do que vários times que jogam no Maracanã, tá ligado? Times de maior investimento. Eu fiquei positivamente surpreso com isso. Antes do Flamengo abrir o placar, inclusive, enquanto eu ainda estava super atento no jogo, porque esse eu dormi, esse o Guilherme... Esse eu até entrego logo pro Guilherme não ficar de graça. Esse eu realmente acabei dormindo. Mas eu dormi depois do segundo... Na verdade, eu dormi depois do primeiro gol. E eu acordei pro segundo gol. Aí eu acordei de novo mais 30 e pouco do primeiro tempo. E aí quando eu vi, cara, não vai dar pra mesmo ver esse jogo, não tô conseguindo, não tem condição de fazer isso. Aí que eu realmente fui dormir. Mas assim, cara, mas um dos primeiros lances assim que tenta é uma jogada deles, né? Uma jogada, uma bola que é cruzada, que vai parar do outro lado e o Matheus Cunha sai meio doido. Eu acho que as saídas do Matheus Cunha, por sinal, são realmente protagonistas desse jogo. É algo que a gente vai acabar passando, eu acho, né? Mas assim, eu queria pontuar uma coisa a respeito dos jogos do Botafogo, que me preocupa um pouco. Que é o seguinte, o jogo do Botafogo contra o Botafogo do Rio de Janeiro. O Flamengo fez esse jogo no Maracanã. Imagina quando a gente for pro Engenhão e os jogadores e as comissões técnicas virem que tem aquele campo, aquela pista de atletismo do lado. Meu amigo, cara, vai ser uma aberração. Era só isso que eu precisava dizer sobre o Flamengo Botafogo de domingo. Eu acho que assim, a nossa manchete diz muito bem, né? Foi um ritmo de jogo treino, o Flamengo fez gol no início. Pra mim, essas duas foram as principais características definidoras desse jogo do Flamengo e Botafogo da Paraíba. O jogo terminou 4-2, foi um resultado muito... foi um resultado expressivo, assim, eu diria, foi uma goleada. Por outro lado, cara, eu tava pensando sobre isso. Eu não fiz um fact-check, assim, mas, tipo, se eu não me engano, os únicos jogos que a gente tinha tomado 2 gols na temporada tinha sido 2-1 que a gente perdeu pro Cruzeiro e 2-1 que a gente perdeu pro Córdoba. Então acho que o Botafogo da Paraíba é o terceiro time que faz 2 gols na gente nessa temporada, tipo, sem contar Carioca, né? Eu tô contando a temporada pós-Carioca. Pra mim, Carioca é pré-temporada. Mas, então, tipo, é uma coisa até interessante, assim, de pensar, tá ligado? Tipo, que o Botafogo da Paraíba, por mais que tenha tomado uma goleada, ele conseguiu machucar o Flamengo de formas que a maioria dos times não tem conseguido no sistema defensivo. E aí eu acho que é muito claro o porquê. Porque contra eles a gente vai com a escalação, que eu vou ler aqui, que é Matheus Cunha, Varela, João Vitor, Danilo, Ayrton Lucas, né? E aí no meio de campo o Everton Araújo, que foi o único a jogar os 180 minutos, né? Participou dos 2 jogos. No lugar do De La Cruz foi o Gerson, porque o De La Cruz se machucou no outro jogo e o Gerson voltando de suspensão, então a gente continuava com o mesmo número de desfalques no meio de campo, mas agora com o Gerson em vez do De La Cruz estando disponível. E aí a gente teve o Matheus Gonçalves, Everton Cebolinha, Michael e Pedro, fazendo essa linha de 4 no ataque. Mas a linha de defesa tá toda diferente, né? Ninguém é titular aqui, sabe? Ayrton Lucas e Varela jogam até bastante vezes ao longo do ano, mas nenhum dos dois é titular da sua posição. O Danilo claramente é reserva também, o João Vitor é o menino da base, e o Matheus Cunha é o nosso goleiro reserva, né? Também da base, mas é o nosso segundo goleiro. Então, se você pensar, tipo, que a linha de defesa sofreu mais... Por um lado, eu acho que pesa isso, né? A gente tava com uma linha de defesa que não tem entrosamento. É uma linha de defesa toda nova, sabe? Tipo, então acho que faz sentido que seja um jogo que a linha de defesa sofre mais. E de fato, acho que o Matheus Cunha, até já adiantando um pouco o que você falou, ele vai mal no lance que a gente toma o primeiro gol. Ele sai bem mal, na minha opinião. Mas a linha de defesa tava
errou ali como um todo, né? O Ayrton Lucas tinha subido para atacar e o Danilo não conseguiu acompanhar para fechar o espaço que tinha ficado por conta do Ayrton Lucas. Então foi tipo um erro bem geral ali da linha de defesa. E eu acho que é muito explicável, tá ligado? Nesse sentido, eu acho que é muito explicável, porque a defesa tem sido um ponto muito forte e constante desse time do Felipe Luiz, né? Então acho que faz sentido que nesse momento que ela tá totalmente trocada, ela sofra um pouco mais do que o normal, né? Não, e assim, eu vou te dizer, é curioso pensar que apesar de ser uma linha que é, coletivamente não teve muita sequência e tal, é positivo pensar que, tipo, não necessariamente foram partidas ruins desses atletas, né? Individualmente falando. Sim. Acho que do que a gente pensa que é a defesa do clube, né? O pior jogador foi o goleiro. E sendo muito sincero, tipo, eu acho que se você olhar os 4 da linha de defesa, pra mim o pior dos 4, assim, pior eu tô fazendo um sinal de aspas com a mão, foi o Danilo, que é quem tem mais nome ali, sabe? Eu acho que é um jogo Sim. muito bom do menino da base e dos 2 laterais, então, tipo, é curioso pensar isso também. Inclusive, assim, Varela. Cara, é impressionante, né? Quebrou o nariz, mas, pô, depois que acertou o nariz, pô, o ar passou a chegar muito melhor no cérebro e, tipo, transformou a vida dele, né? Não, tanto que agora entrou tanto ar que ele virou o Arnold, né? O Alexander Arnold, né? Foi mal, Aham. eu precisava, Não. eu Não, precisava ir por esse caminho, você deixou no ar. mas eu fico feliz que tenha sido útil. Mas, assim, só pra dizer que, cara, se existe pessoa que gosta de apanhar de mulher bonita, talvez o Varela goste de apanhar de homem bonito. E aí foi isso que aconteceu pra vida dele, né? Essa é a conclusão que você tira. Beleza. Não vou nem Essa é a comentar. conclusão que eu tiro. Eu não vou nem comentar, mas beleza. Seguinte, eu acho que o Varela vem jogando muito bem toda vez que entra e não foi exceção. Acho que foi um dos melhores em campo, inclusive. Quero fazer esse destaque. Até porque eu tava pedindo pro Varela ser titular, né? Já tem uns 2 episódios que eu tava falando pra ele Sim. ter essa oportunidade. Teve, respondeu muito bem. Acho que vale dizer. E, cara, eu gostei muito do jogo do menino Beijo Little, tá? Eu acho que o menino Beijo Little é também conhecido como Ayrton Lucas, também conhecido como Beijinho. Eu acho que ele foi muito bem, cara, nesse jogo. E, assim, óbvio que ele não é o Alexandre, né? Mas eu acho que ele passou segurança dentro do possível ali e jogou bem. Tipo, eu acho que ele vem, cara, acho que ele vem numa fase relativamente boa. Ele não tá naquele ímpeto ofensivo que em algum momento ele teve pelo Flamengo, mas eu acho que eu prefiro ele tipo, como um jogador com o qual a gente pode contar e ter um mínimo de segurança e que não tá entregando tanto, assim, não tá na sua fase mais ofensiva e tal, mas que tá dando um pouco mais de segurança do que ter aquele cara que era muito irregular, sabe? Que ajudava no ataque, mas entregava muito na defesa, sabe? Sim. No sentido ruim da palavra entregar. Então acho que vale esse destaque nos 2 laterais. E, cara, do meio pra frente, assim, antes da gente falar da base, porque a gente vai falar mais sobre os meninos da base, né, que nem eu tinha dito, acho que eu faria 2 destaques, assim, e um que é mais um. Não sei se é um destaque, eu ia te perguntar o que você achou, mas eu acho que você não vai ter achado muita coisa. Mas pode trazer, pode questionar ele. Mas, assim, eu quero fazer o destaque ao Cebolinha, que depois de ser muito criticado, muitas vezes merecidamente criticado, tá? Não tô defendendo ele, não. Ele fez um jogo bom, cara. Ele jogando numa posição que não é a dele. Ele jogou como esse segundo atacante, né? Essa espécie de meia barra segundo atacante desse 4-2-4 que o Felipe faz, ou seja, na posição do Arrascaeta. E, cara, pra mim foi um dos melhores em campo. Eu achei que ele, tipo assim, foi o melhor jogo da história e tal, mas jogou muito bem, cara. Assim, bem tranquila a atuação dele. Eu achei que ele jogou bem. E outro cara que eu queria fazer o destaque é o Arrascaeta, mano, que ele tava bolado, tá, Alex? Ele entrou no segundo tempo, mano, e ele tava disputando todas. Ele queria muito fazer um gol, mano. O cara tá 3 jogos sem marcar. Ele tá. Tem algo errado, né? Ele Tem tá algo errado. abstinente, mano. Ele tá abstinente. Ele marcou 3 jogos seguidos, aí ficou 3 jogos sem marcar. Mano, ele não aguenta mais. Ele entrou nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba, já acho que já tava 4-2, se eu não me engano, quando ele entra. E, mano, ele foi pra cima, tá ligado? Ele tava a fim de fazer o dele. Então eu queria destacar esse ímpeto que o Arrascaeta teve, que eu acho que é bom também pra pensar no lado físico dele, né? Ele foi poupado no jogo anterior e é bom ver o Arrascaeta conseguindo dar essa resposta física pro prosseguimento da temporada, né? E o questionamento, cara, que eu acho que eu tô falando, eu tô falando muito, então eu quero te passar a palavra em algum momento, Alex. Mas o questionamento é sobre Pedro e Juninho, cara. Eu queria ser, muito honestamente, eu queria saber, porque eu não sei se eu tenho uma conclusão. O que você acha do jogo deles, assim? Porque, cara, eu acho que não foi um jogo bom nem ruim, se isso faz sentido, tá ligado? Cara, vamos lá. Com relação ao Cebolinha, é muito curioso, porque
quando eu tava revisitando os melhores momentos e tal, e eu vi que ele fez gol, eu tinha essa sensação, cara, essa sensação assim de que, cara, será que o Cebolinha foi bem no jogo? Uhum. Eu tava me questionando sobre isso. E você, ouvindo você falando, né? E você viu o jogo na íntegra, então, né? Mais seguro. Eu sigo você. Cara, é muito engraçado, muito interessante, porque eu lembro de há um bom tempo atrás falar com um amigo meu sobre achar que, tipo, eu sempre defendi a instituição dois atacantes, né? E aí esse meu amigo falou, não, mas o Cebolinha não faz dupla de ataque, ele não é um bom segundo atacante, quando ele fez isso ele foi mal e tal. E aí, tipo, aí vai, o que acontece? Quando ele tem a oportunidade de jogar assim, ele vai e vai bem. Cara, não tem jeito. É muito difícil pensar num jogador que tenha alguma qualidade técnica, mesmo que eu não acho que ele seja um grande primor tecnicamente, e que não seja um completo doido, né? Um completo limitado cognitivamente, jogando bola. Pra você estar perto do gol, você jogar melhor, sabe? Tipo, eu acho que é muito difícil que, tipo, um cara que tem valências ofensivas vá, tipo, ser pior como segundo atacante do que como ponta. A menos que ele realmente não tenha capacidade técnica de conduzir uma bola, né? Então, assim, eu fico um pouco surpreso que, mais uma vez, eu acertei, sabe? Porque, enfim, faz um tempo. Não, mas assim, com E relação acho a que assim, só pra falar uma coisa também, eu acho que o Cebolinha foi interessante que ele jogou com muita liberdade. Achei que ele flutuou bastante durante o jogo, assim, nessa posição. E eu achei que ele se deu bem com isso, tá ligado? Em vez daquela coisa presa na ponta, aberta e tal. Então, mas Achei. é isso. Que, cara, que jogador que tem alguma capacidade boa técnica vai ir mal se tiver liberdade, sabe? O que normalmente é um problema para jogador é ter a liberdade restringida, não o contrário. Então, tipo assim, não me surpreende que tipo ele com liberdade jogue melhor do que ele preso, sabe? Então, assim, dizendo sobre o Arrascaeta, cara, eu acho que de certa forma é para se pensar que existe uma crise na Gávea, né? 3 jogos sem marcar o Arrascaeta é um problema aqui. Manda embora, tá fazendo corpo mole, É, aposentado, não aguenta mais jogar. Sabe é como é, né? 60 minutos no máximo por jogo. É, vira confeiteiro, velho. Nem faz 15 km por jogo. Vai vender bolo, enfim. E cara, assim, Pedro e Juninho, eu vou ser sincero com você. Por mim, o Pedro não teria começado esse jogo. Claro, ele fez o segundo gol. E acho que isso é bem importante. Mas, cara, eu acho que é um jogo que, tipo, definitivamente nessa construção do que é a recuperação do Pedro e, tipo, os momentos onde ele vai jogar mais, vai jogar menos. Eu acho que esse definitivamente é um jogo que ele podia jogar menos. E o Juninho, ao mesmo tempo, precisa dessa rodagem. Eu acredito muito que o Juninho pode ser muito mais útil se ele tiver mais tempo. Eu acho que, tipo, se ele não vai ter tempo contra o Botafogo da Paraíba, vai ter tempo contra quem, sabe? Então, isso me incomodou um pouco, assim, nada demais também. Não vou fazer um abaixo-assinado pro Juninho jogar, não é esse o ponto. Mas é uma coisa que eu teria pensado diferente, mas também não sei como é que tá a questão física de ambos e tal. E assim, só pra poder pontuar uma última coisa a respeito, né, desses jogadores que não são os da base, que, cara, a gente falou sobre o fato de que na defesa o Danilo talvez tenha sido pior, mas foi lá e fez mais um gol, né? O Danilo meio que tá até uma coisa meio zagueiro artilheiro, né? É, Pra quantidade de minutos que ele tem, ele faz bastante gol. e curioso pensar que a gente também teve no jogo anterior do Botafogo, agora não tô lembrando qual jogo foi. O gol foi do Léo Ortiz de cabeça, né, também. E também foi num cruzamento do Luiz Araújo, né? Então se mostra uma arma poderosa, né? Esse escanteio do Luiz Araújo batido para os zagueiros fazerem um gol. Não sei se eu estou viajando aqui, mas tenho quase certeza que teve um gol parecido do Léo Ortiz, assim, alguns jogos atrás. Mas mano, Danilo. E também vale citar, mano, uma boa. Eu não coloquei aqui na pauta, não sei porquê, mano, mas o Gerson jogando de homem de meio de campo, de volante ali, jogo de frente, é outro papo, mano. Não, O cara domina o jogo. É que eu acho que a gente já falou isso tantas e tantas vezes que vale dar um destaque para as outras pessoas de vez em quando, né? eu Mas acho que tem isso, né? A gente fala muito sobre isso, mas de fato, cara, não tem pra onde fugir. O Gerson jogando, cara, na posição dele, é o Gerson jogando na posição dele e não tem o que fazer. E, enfim, E é isso, cara. Acho que mas Danilo, assim, zagueiro artilheiro. A finalização dele também é muito impressionante, tá? Só pra esse ponto isso também. é bonita a finalização dele. O Pedro toca intencionalmente pra ele? Ou só bate nele a bola? Qual é o teu veredito?
Cara, a minha impressão é de que a bola meio que bate no Pedro, não que é uma É, coisa muito planejada, não. acho que ele tentou escorar, mas eu acho que não foi tão intencional também não. Tô de acordo contigo nessa. Mas, cara, assim, fazendo a transição para os meninos da base, então, né? E falando sobre a questão do Pedro e Juninho, é interessante, porque o Pedro precisava de minutos para a questão de ritmo de jogo e o Juninho para a questão de confiança. Então tinham dois caras precisando de minutos. Mas eu vou ser muito sincero com você, mano, e aí vai ser uma transição para os meninos da base. Eu acho que era um jogo que o Alacian, tá ligado? Eu acho que ele ia ter destruído, mano. Eu acho que Parece ele ia ter sentido. jogado. Eu acho que era um jogo muito bom pra ele e eu acho que o menino merecia ter entrado, tá ligado? Eu digo isso pra começar por dois caras que talvez a torcida esperava que entrassem em algum momento do jogo. O Alacian, pra mim. Cara, pra mim o Alacian podia ter ido de titular, talvez até como segundo atacante ali atrás do Pedro. Porque, assim, ele é 9, né? Vamos dizer assim. Só que ele tem uma capacidade de movimentação muito grande. Ele não é aquele 9 paradão também, né? Então, ele supostamente está disputando posição com o Pedro e o Juninho. Mas o Juninho mesmo entra junto com o Pedro no final do jogo. Então acho que o Alacian poderia em algum momento ter entrado ali. E o outro menino que não entrou também foi o Joshua, que fez o gol da vitória contra o Botafogo da Paraíba, né, fora do primeiro jogo, né, desse confronto, mas também não teve minutagem. Mas muitos outros garotos tiveram minutagem, e eu entendo o Joshua não entrar, porque ele realmente é bem mais novo que o resto, então eu entendo que o Felipe Luiz talvez tenha dado preferência aos outros que têm um pouco mais de idade, então mais próximo da idade do profissional e tal, do que talvez dar essa minutagem pro Joshua nesse momento. Embora eu acho que eu defendo que não é péssimo, mas eu acho que é inconsistente esse trabalho de base do Felipe Luiz. Então eu acho que falta definir melhor tipo, quem é que tem a prioridade ali, quem é que ele está colocando primeiro. Porque, por exemplo, o Olacian respondeu muito bem todas as vezes que entrou, e aí ele parou de ter oportunidades. O Joshua teve uma chance, fez o gol da vitória, que foi muito importante lá, e também não teve mais oportunidade depois. Então, aí agora a gente teve quem entrou, que foi o Lohan, que tipo, tinha sido afastado, estava no sub-20, foi relacionado e entrou no final do jogo. E fiquei muito feliz com a entrada dele, cara. Achei que ele entrou muito bem. Gostei ele dá uma cabeçada no gol também, um lance que acho que é o Varela que cruza pra ele, não me lembro agora, e ele cabeceia bem. E o Lohan é um cara que sempre traz esse ímpeto ofensivo também. Eu gosto muito do futebol dele, realmente sempre defendo bastante aqui, né? Mas eu não entendo por que, que ele agora teve prioridade sobre o Wallace, por exemplo. Se antes ele estava afastado, o Wallace estava à frente, sabe? Tipo, eu acho que é muito inconsistente ainda esse trabalho de utilização da base do Felipe Luiz. E o outro menino que também entrou no segundo tempo foi o João Alves ali, ele entrou para fazer o meio de campo também, né, no lugar do Gerson. E eu acho que foi mais porque, tipo, tu não vai deixar o Gerson jogar o jogo todo, né? Você tá dando um ritmozinho porque ele tava suspenso no jogo anterior, mas você também vai controlar a minutagem dele, sabe? E eu não acho que teve muito destaque esse jogo do João Alves, nem para um lado bom, nem para um lado ruim. Ele entrou ali e fez a função dele. Mas assim, vou deixar você falar um pouquinho antes de falar dos outros jogadores que jogaram. Não sei se você quer comentar algo sobre o Alacião, sobre o Lohan, sobre o Josh, sobre o João Alves, Alex. Então, propriamente, né, como ficou claro, eu definitivamente não vi o jogo no segundo tempo. Então, assim, falar muito sobre essas questões, né, sobre quem entrou bem, quem não entrou bem e tudo mais, é uma coisa que realmente não posso fazer, sem ser liviano. Mas eu posso dizer que realmente é muito curioso, né, como o Lohan pulou na frente do Alassane e do Joshua, né, tipo... Claro, o Joshua é essa coisa, ele é mais jovem, então, tipo, não é nem como pular na frente mesmo, mas, tipo, realmente, parece que ele... Parece aquela piada de, tipo, o jogador vai lá, entrega alguma coisa boa e a premiação dele é ser esquecido. Eu já vi várias vezes esse discurso acontecendo dentro do Flamengo. Não necessariamente com o Felipe, mas com outros técnicos e tudo mais. Então, acho que acaba tendo um pouco esse efeito, essa sensação assim. Mas é um moleque, né? Ele é muito, muito mais jovem. É, E aí, realmente, pensando mesmo nessa questão, o Lohan e o Alacian, acho que seria muito mais um paralelo mais interessante. Eu fico feliz que o Lohan voltou. Ele faz realmente. Com certeza. Ele tenta umas jogadas e tal, e eu fico muito feliz porque, assim, o Lohan ele é um cara que eu tenho muita expectativa nele. Eu não sei bem qual que é a posição dele, essa é uma coisa que me incomoda. Mas, tipo, ele é esse cara que é meio que um meio atacante, camisa 10 segundo atacante, que é uma característica de jogo que eu gosto muito. Eu acho que é um cara que a gente contava que pudesse ser uma opção ao Arrascaeta, né? No início da temporada, antes de ter essas questões de, tipo, ele ser reenviado à categoria de base por outras questões, né? Então, assim, eu fico feliz que ele tenha entrado.
Eu vi, infelizmente, até um. Eu vi que você sobre um outro jogador, os discursos da torcida. Eu vi literalmente um tweet bizarro de um cara falando que uma finalização que o Lohan tentou é um erro, que ele é egoísta e não sei o que prejudica o time, e que é por isso que o Felipe Luiz não gosta dele e tudo mais. E tipo, cara, é só um jogador que entrou e chutou uma bola e. Ou o goleiro fez uma defesa, ou foi pra fora, enfim, não importa. Normal, tá ligado? Isso acontece, e, tipo, pegar um lance desses e, tipo, reviver uma narrativa inteira a respeito de um cara, tipo, sendo que nem se sabe direito publicamente exatamente qual que é a questão do atleta, isso é muito bizarro. É muito bizarro. Então eu fico mais feliz ainda de pensar que ele entrou e fez uma boa partida de forma geral, porque meio que dá uma sensação de que quebra um pouco é, essa situação, sabe? E eu acho que, tipo, você falou até da. É interessante, porque eu entendo o Lohan ir na frente do Joshua, eles que talvez brigassem mais por posição, como talvez o Matheus Gonçalves brigue, que é essa coisa que, tipo, não. O próprio Matheus Gonçalves, eu acho que ainda não é muito definido assim. Tipo, ele tinha a posição que ele jogava na base, mas eu acho que ele nunca teve uma posição fixa no profissional, porque os técnicos que utilizaram ele sempre foram. Sempre variaram a posição dele, assim, né? Então, acho que falta até isso pra eles conseguirem se encontrar um pouco mais. Mas eu entendo que o Lohan também passa à frente do Wallace, justamente porque o Felipe ele tem muito claro em alguns momentos, me parece, quem briga com posição por quem. E eu entendo que na cabeça do Felipe, o Wallace e o Lohan brigam por posições diferentes. Então, o Wallace não joga porque ele tá brigando com posição, ele tá brigando pela posição com o Juninho e o Pedro. Então ele já tá usando o Pedro o jogo todo, ele coloca o Juninho depois no segundo tempo, o Wallace acaba não tendo a vaga. Eu entendo que essa é a lógica do Felipe Luiz. Eu só não sei se eu concordo totalmente. Eu acho que o Wallace poderia ter ido bem nesse jogo, mas eu também acho que eu não gosto de um discurso que às vezes acaba sendo um pouco extremista da torcida, no sentido de tipo, não usa base e tal, isso é muito ruim e tal. Eu acho que ele pode usar mais, eu concordo com esse ponto, mas eu acho que a temporada é muito longa também. Vai ter outros Botafogos da Paraíba, entre aspas, assim, sabe? Vai ter outros momentos em que a base vai ser importante e que ele vai utilizar. Eu acho que ele poderia utilizar mais em outras circunstâncias, concordo. Mas eu acho que também existe uma coisa um pouco imediatista em alguns momentos, né? Nesse discurso, e até pegando para discurso da torcida, é o que eu acho que acaba acontecendo com o Matheus Gonçalves, né, cara? Que você até falou que eu botei na pauta o discurso da torcida e tal. Que tem. Cara, eu vou falar primeiro a minha opinião e depois eu vou falar o que é complicado e o que isso traz, assim, um pouco em relação a esses discursos. Mas a minha opinião em relação ao Matheus Gonçalves nesses dois jogos, porque ele entrou no segundo tempo contra o Botafogo do Rio de Janeiro e jogou, acho que cerca de 70 minutos contra o Botafogo da Paraíba, foi titular, inclusive, é que ele não conseguiu desempenhar bem, cara. O Matheus Gonçalves errou praticamente tudo que ele tentou, assim. E eu acho que isso pega um pouco para dois discursos da torcida que eu acho que o Matheus Gonçalves é um objeto de muita contestação no, no debate do torcedor. Porque existe um lado da torcida que eu acho que engrandece muito ele em alguns momentos e quer trazer como se, tipo, tem que usar mais ele especificamente porque ele tem muita bola, ele é muito talentoso, como se ele fosse ser a solução de todos os problemas. E eu acho que isso muitas vezes é prejudicial ao jogador, esse discurso, por mais que seja bem intencionado. E existe um outro lado que é tipo o contrário, sabe? Que é tipo, o Felipe Luiz não usa porque ele não joga nada, o Felipe Luiz não usa porque não sei o que lá e tal. E é que, tipo, quer sempre justificar para esse lado. E existem esses discursos antagônicos muito fortes na torcida, e eu particularmente me encontro um pouco mais no meio termo. Eu acho que não é nem 100% justificada a forma que o Felipe Luiz age, nem 100% é culpa do jogador. Eu acho que, enfim, existem muitos contextos ali, e eu acho que o Matheus Gonçalves não conseguir entregar tão bem é uma resposta para os dois discursos, porque tanto quem cobra muito mais, tipo, tem que usar mais ele vai responder melhor, eu acho que calma, sabe? Eu acho que também não é a solução de tudo. E tanto quem, tipo, fala assim, ele não entrega nada, não sei o quê, tudo bem, mas ele tá sem ritmo. Ele não tem continuidade, como é que ele vai entregar? É a mesma coisa com os outros meninos da base, por isso que eu falo dessa inconsistência do Felipe Luiz, né? O jogador da base precisa de minutagem, precisa de consistência, precisa de frequência, de repetição, de entender melhor como funciona o campo profissional. E a última coisa que eu pontuaria, assim, antes de dar a palavra em relação ao Matheus Gonçalves em si, é a questão física dele, que me incomoda bastante, cara. Eu não sei como isso poderia ser levado, porque eu sinto que o Matheus Gonçalves perde muito no físico dentro do futebol profissional. Assim, a gente fala que o físico não pode ser prioritário, mas ele faz parte, né? E eu acho que quando eu vejo o Matheus Gonçalves jogando na base, ele sobra muito com o futebol dele. Mas ele nunca conseguiu se encontrar dessa forma no profissional. Eu sinto que muito por causa do físico dele. Ele é um garoto muito franzino, né?
E eu acho que precisava ser feito algum tipo de trabalho físico já há muito tempo, porque isso já é um problema dele, tipo, desde que ele subiu. Ele já subiu tem o quê? Uns quase 3 anos, Alex, que ele já frequenta o profissional do Flamengo, ele Sim, foi emprestado para o Bragantino, e sempre foi um problema dele. E aí eu penso no Wesley, por exemplo, que era um cara que era muito bom ofensivamente, mas tinha muitas falhas defensivas. E aí ele foi atrás de lidar com essas falhas defensivas e de fato cresceu muito. Só que eu penso também que talvez seja um trabalho falho da base do Flamengo, sabe? Por que, que a gente tá, tipo, há 3 anos com um jogador que a gente vê que tem certas dificuldades, a gente não faz um trabalho focado nessas dificuldades com ele, para ele poder desempenhar, sabe? Então, eu não sei, para mim é um cenário muito complexo e eu acho que é o principal problema do Matheus Gonçalves. Ele teve muito erro de tomada de decisão nesses 2 jogos, na minha opinião, alguns erros técnicos também, mas eu acho que não é o principal problema dele. Mas eu acho que ele sempre acaba perdendo no físico, sabe? Ainda mais quando pega, tipo, um Botafogo, que é um time que sabe chegar, um time experiente e tal, ele não consegue se criar muito, sabe? Então, eu não entendo como que, tipo, nem da parte dele, nem principalmente da parte da base do Flamengo, isso ainda não foi trabalhado de alguma forma, sabe? Algum trabalho intensivo que focasse nisso e tal. Mas enfim, eu sei que falei muita coisa sobre o Matheus Gonçalves, mas é porque eu acho que ele foi um dos que mais teve minutagem nesses 2 jogos, então eu achava importante comentar. E porque eu acho que esses discursos estão muito fortes atualmente em cima dele, sabe? E eu acho que era sim. legal pontuar isso. Cara, eu acho que ele é um cara que tecnicamente a gente consegue ver assim que ele é muito bom, né? Mas eu concordo com você, existe uma necessidade muito clara, e eu realmente também não entendo por que que parece que ela não é resolvida, onde a gente não entende por que que ele é um cara que ele fisicamente ele parece o mesmo jogador desde que ele subiu pro profissional. Sendo que é uma coisa que deveria ter sido melhor desenvolvida antes, né? E eu vi gente falando assim, poxa, será que era o caso do Flamengo fazer o tratamento que o hormonal nele, assim como o Messi fez e tudo mais? E eu não sei como é que funciona, não sei se tá tarde ou não. Mas assim, o que acaba ficando é que, tipo, parece que de fato ele precisa de um desse tipo de trabalho para ele poder dar conta de ser o que a gente espera dele. E porque a gente precisa dele, porque assim, eu vou te falar, a gente precisa dele pelo que a gente precisa dessa característica que ele oferece pro time, né? Dessa característica que é, tipo, controla o jogo. Porque se é uma coisa que a gente vai sempre bater na tecla, é como o Flamengo acelera muito, tudo mais isso que se controla como? Tendo jogadores que não fazem questão de acelerar a bola o tempo todo. Então, assim, tem essa questão como um todo, né? E de fato, ele também não. O problema. Só que é isso, o problema do Flamengo acaba sendo. Envolve isso, né? Envolve o fato de a gente não ter esse jogador, mas a gente também não tem esse jogador muitas das vezes, porque não necessariamente parece ser o que o Felipe quer. Então é um descompasso de fato entre o que talvez seria o melhor para o clube e a forma como o Felipe tem tratado o time. E isso é muito curioso, porque é algo que ano passado não era tratado dessa forma. Eu tenho essa impressão que ano passado isso era um pouco mais bem resolvido, talvez. A questão do ritmo do jogo e tudo mais, do que nesse momento. Uma questão que é talvez uma sensação que eu tenho que esteja ficando mais forte. Mas assim, cara, e aí acaba sendo isso, né? E aí, no meio desse clamor de gente que realmente acredita que o time precisa de mais controle, mais pausa, pede pelo Matheus Gonçalves, mas o campo e a fisicalidade do Matheus Gonçalves meio que mostra que não dá pra contar 100% com ele, e aí, tipo, e a galera que fala que ele é um bagre também aproveita. Então, realmente, são muitos discursos em torno disso, né? Não é só que não dá pra contar 100% por ele, que eu acho que não dá pra jogar essa bomba nas costas dele também. Eu acho que base resolve o problema sim, mas não tem que ser, tipo assim, não tem que ser a sua única tapa-buraco ali, sabe? Tipo, eu acho que existe um problema de montagem do elenco aí, que aí, Com tipo, certeza. colocar o Matheus Gonçalves como única solução é prejudicial a ele, porque se ele não entrega a resposta, você às vezes estraga a carreira do cara, sabe? E eu não acho que ele tem que ser o cara que vai assumir o papel de ser o Arrascaeta quando o Arrascaeta não tá disponível. Eu não acho que ele tinha que nesse momento estar nessa função. Como o Lohan também não tinha. Acho que em alguns momentos eles conseguem cumprir essa função, mas eu não acho que tem que ser a obrigação, sabe? E aí, enfim, enfim, são discursos muito complexos. Eu queria trazer um outro discurso falando sobre um outro jogador, Alex, que é o seguinte, cara. Everton Araújo, também da base, foi o único jogador, não só da base, mas o único jogador de todos que participaram desses 2 jogos, que jogou os 180 minutos. Cara, pra mim ele jogou muito bem, os 2 jogos. E eu acho que preciso pontuar algumas coisas, assim, tipo, que é muito comum no jogo dele desde que ele subiu profissional. Ele é um cara um pouco mais defensivo, ele não cria muito e tal. Ok, faz parte do estilo de jogo dele. Eu acho que ele
executa muito bem a função dele, ele joga muito bem, entrega muito bem o jogo todo. É um jogo mais discreto, mais silencioso, que a torcida não vê tanto. E aí sempre mais pro finalzinho do jogo, talvez por conta de cansaço, eu entendo, ele erra algum passe ali defensivo que é meio perigoso, sabe? E eu acho que isso é algo que é a mesma situação do Matheus Gonçalves, sabe? O moleque tá vindo da base, tu identificou que ele tem essa dificuldade, vai lá e trabalha em cima disso, sabe? Porque são jogadores ainda em formação, são muito novos ainda. Então, tipo, eu entendo que o Everton Araújo é um jogador que ainda pode entregar muito ao Flamengo, um jogador que eu vejo como muito bom ali na função dele, apesar de não ser o jogador mais criativo do mundo e tal. Mas eu acho que ele cumpre muito bem o que ele tem que cumprir. Só que ele tem que tomar cuidado, tá ligado? Com esses passes defensivos, porque ele erra isso repetidamente. Eu acho que o Flamengo precisa ter esse trabalho de base, de falar, ó, a gente tá identificando que você erra isso, precisa, sabe? Porque Sim. eu citei o Wesley, mas não dá pra todo jogador que sobe da base ter que buscar um scout por fora, ter que buscar um acompanhamento por fora. O Flamengo tem que ter um trabalho de transição da base pro profissional, sabe? Tipo, isso tem que ser feito pelo clube, não só, tipo, cada jogador. Ótimo, é ótimo que o Wesley tenha buscado individualmente, mas não tem que ser todo mundo obrigado a fazer isso. Eu acho que tem que ser responsabilidade do Flamengo fazer esse trabalho de transição. E eu digo mais com o Everton Araújo, cara, eu pontuo isso mais porque eu sei que uma parte da torcida já não gosta muito dele por causa disso, inclusive pega muito no pé por causa daquele jogo contra o Inter, que o time todo claramente estava muito cansado, e pra mim foi muito mais na conta do Felipe demorar a mexer do que um erro individual do moleque em si. Um empate contra o Inter no Brasileirão, né, lá, não sei se tu lembra bem, mas eu acho que tem uma parte da torcida que já não tem muita boa vontade com o Everton Araújo, e cara, o Everton Araújo errando esses passes, a, uma parte da torcida não vai ter com ele a mesma leniência, paciência, compaixão que tem com o Andrés Pereira, tá? Então acho que isso tem que ficar bem claro, sabe? Ele tem que se preservar acima de tudo, porque ele errando esses passes defensivos, se ele entrega um jogo, entrega uma situação que não é corrigida mesmo, sabe? Que realmente afeta o resultado do jogo, que é mais pesado, eu acho que vai ter uma parte da torcida que vai ser muito mais dura com ele do que seria com outros jogadores por uma série de motivos, incluindo ele ser um menino da base, incluindo ele ser um menino negro, enfim, tem muitas coisas, muitos discursos que correm aí que eu acho que pegariam, e por isso que eu faço questão de pontuar isso, porque eu acho que é um moleque que tem potencial, mas ele tem uma coisa que é repetida e que é clara e que eu acho que precisa ser trabalhada. E pra fechar a base, não sei se você quer comentar algo sobre isso, quer, Alex? Senão eu vou fechar aqui Não, o período da base. cara, assim, eu só preciso dizer que eu acho que existe muito exagero com relação ao Everton Araújo, no que ele não é bom jogador, que ele é fraco e tal, tipo, é realmente muito. Você trouxe esse paralelo, eu não tinha pensado sobre isso, e cara, tipo, teve jogador aí que entregou muito mais de outras formas e jogou muito menos de outras formas, é, mas que, tipo, às vezes é mais ofensivo ou porque é mais tecnicamente polido, mas, tipo, que o que não necessariamente o classifica para jogar na posição onde ele estava jogando, né? E aí faz caquinha, mas, tipo, tem gente que até hoje, mesmo com 29 anos, acha que faz Mas é sentido pagar 20 gringo, milhões de euros por esse cara. mas é Então, realmente, é gringo, bizarro. mas é lourinho, né? A gente sabe que tem muita coisa também que pega junto, né? Não só. E não é da base, enfim, a gente sabe que a Sim. torcida tem suas preferências também, né? Pra dizer de uma forma bem leve. Mas. Enfim, foi mal te interromper, Alex. Quer ter mais alguma coisa pra Não, falar? não, era isso, era isso. Não, então Até resta pra só. você não me interromper de novo. Não, então resta só elogiar o João Vitor. Assim, pra mim foi um dos melhores em campo, assim. Muito segura a atuação dele na zaga, o menino sempre que. Também é muito novo ele, e sempre que o Felipe Luiz coloca ele em campo, ele responde bem. E o Felipe Luiz realmente aposta muito nele. Eu acho que ele dá a resposta à altura, nosso zagueiro. Então, é isso, mano. Assim, eu acho que sobre os jogos, o principal foi isso, sabe? Foi a utilização da base, até por isso que a gente se prendeu um pouco mais nisso, né, Alex? Mas assim, fora do futebol, a gente também tem a base tá mais forte ainda, Alex. Tá mais forte ainda. A gente teve aí na ginástica, né? Tu quer comentar essa notícia ou eu prossigo? Cara, pode puxar porque eu não tô com ela aberta, não. Então, a gente teve aí uma Copa do Mundo, né, de ginástica, e a gente teve duas atletas do Flamengo medalhistas, cara. A Júlia Coutinho, de apenas 15 anos, foi ouro no solo, e a Gabriela Bolsas, de 16 anos, foi bronze na trave. Então, assim, em dois aparelhos diferentes, a gente teve duas meninas do Flamengo no pódio. E por que a gente traz isso? Porque o Flamengo é o maior clube poliesportivo do mundo, então a gente sempre faz questão de pontuar quando existem essas conquistas do clube como um todo, né? Por mais que o nosso foco seja futebol. E, cara, tudo de bom para as meninas, né? O futuro tá aí, a base vem forte, como a gente falou. E a gente já teve
muito sucesso na ginástica com a Rebeca Andrade recentemente, também atleta do Flamengo. Então ter novos nomes surgindo e uma garota de 15 anos ganhando uma medalha de ouro numa Copa do Mundo de qualquer esporte é incrível, sabe? É incrível, uma garota brasileira. É incrível, cara. Acho que só tem como ficar o elogio, né, Alex? Quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito feliz, porque, né, é aquela prova de que, quando a gente fala o maior clube poliesportivo do mundo, tem justificativa. É muito bom que o Flamengo invista, né, em atletas de vários esportes. Porque não só é uma questão de, como brasileiro, pensar, né, nessa questão, perspectiva de medalhas em mundiais, em Olimpíadas, que são um momento onde a gente se orgulha, onde a gente acaba brilhando muito mais o olho para esse tipo de coisa, mas é pensar no sonho dessas crianças que às vezes vão ter a própria Rebeca Andrade como uma referência, né? E olham ela treinando lá na Gávea, treinam lá na Gávea e acabam, né, podendo alcançar esse nível, né? E desejar o melhor, assim, tipo, a melhor das sortes e o melhor das carreiras pra Júlia e pra Gabriela. Que elas continuem, tipo, orgulhando não só o Brasil, mas principalmente os rubro-negros, né? É, cara, e eu acho que pegando até essa nota extremamente positiva, eu acho que não nos resta caminho melhor do que falar sobre a nossa nota pra semana, né, Alex? Pensando nessa positividade com esse título, né? Porque a medalha de ouro é um título, e também esse bronze, né? Esse terceiro lugar na ginástica. Qual a nota que você atribui aí pra semana, Alex? Ou tu quer que eu comece? Guilherme, cara, eu vou dar uma nota, assim, que eu acho que é. Eu acho que é uma nota coerente para o que foi a semana, pensando que é um empate em casa e depois uma goleada, né? Eu acho que dá um 7 para essa semana. E, claro, eu daria na verdade 6, mas pensando nas medalhas das meninas, 7. É... Mas assim, acho que é uma semana que, particularmente, de forma geral, ela é meio esquecível, sabe? No futebol do Flamengo e tal, então eu fico meio. Entendi. É, de fato é uma semana meio esquecível. Mas assim, cara, eu tô pensando. Eu tava um pouco mais otimista que você. Cara, eu acho que eu vou mais otimista que você. Acho que eu vou dar 8 pra essa semana. E vou tentar me justificar um pouquinho aqui. O jogo contra o Botafogo foi muito ruim. O resultado não foi bom. O Palmeiras distanciou no Brasileirão. Mas a gente se classificou pra próxima fase da Copa do Brasil. Faz o Pix CBF, tá ligado? É, e teve uma goleada. Teve a minutagem da base, que eu acho que é importante também. A gente não comentou nada sobre o extracampo. Então, de fato, essa notícia da ginástica eu coloco pra dar um peso maior. E eu acho que. Acho que eu vou de 8, cara. Acho que eu vou de 8 por conta disso, sabe? Semana passada, assim, a gente teve resultados melhores, mas também não foram jogos tão bons. Então eu entendo que, tipo, por mais que o resultado dessa semana tenha sido um pouco pior no futebol, semana passada eu dei 8,5, eu acho que um 8 pra essa semana, levando em conta o bônus da questão da ginástica, eu acho que fica justo. Eu me prendi um pouco mais nessa sensação realmente de que, tipo, o jogo contra o Botafogo era muito importante pra ter sido um empate. Sim. Não, eu acho super justo o seu nosso também. Eu acho que eu fui um pouco mais otimista só, mas eu acho que faz muito sentido também, tá ligado? Até porque foi muito ruim o jogo contra o Botafogo. E eu achei muito ruim. E até falando assim, do quão importante era esse jogo e do quão simples foi o outro jogo, do quão coletivamente bem o Flamengo jogou o outro jogo, eu vou justificar já o meu malvadão da semana e, cara, não sei se vai te surpreender, porque a gente falou brevemente sobre ele, mas, cara, pra mim, o melhor jogador da semana, por mais que só tenha jogado um dos jogos, foi o Alexandre, cara. Porque eu acho que era o jogo que exigia mais, era o jogo mais importante, e ele foi o cara que mais se destacou, destoou muito do time. Eu acho que ele jogou muito bem. E o outro jogo foi um jogo decidido muito rápido, com 6 minutos, estava 2-0 já pro Flamengo. Teve um ritmo de jogo treino, era um adversário muito mais fraco, de menor investimento. A base foi muito bem, tem vários jogadores que foram bem. Mas para mim o Alexandro, por ter ido tão bem no jogo que era mais difícil e mais importante, eu acho que para mim ele é claramente o malvadão da semana. Então, cara, com relação ao meu malvado, também vou estar na área na área lateral do campo, cara. Justo, justo. Eu sei que ele fez justamente um grande jogo contra um adversário muito fraco. Mas assim, é uma sequência que eu acho que vale a pena destacar positivamente, né? Uma Justo. evolução assim dele, desde um lateral esquerdo improvisado até ao lado dele de fato, onde ele contribuiu com gol e com uma assistência, né? Então acho que o Varela foi um cara que merecia
essa lembrança aí. Não, e certamente estaria nas minhas menções honrosas, assim. Eu pensaria talvez no João Vitor da zaga, no Cebolinha ali, talvez. E o Varela, certamente, pra mim, foi um dos melhores em campo nesse jogo. E não só isso, ele entrou contra o Botafogo também e entrou com volante. Sim, ele É, entrou. ainda Então, tem tipo, essas coisas, né? tem essa questão de, tipo, o quão importante no elenco o Varela é, porque ele já jogou de lateral esquerdo, agora de volante, sabe? Então acho que tem uma valorização realmente dessa disposição dele de ajudar o time, que é muito importante. Então, um ponto pro Varela, um ponto pro Alexandre. Os dois vêm numa sequência muito boa, né? Então acho que é muito justo valorizar os dois, né? Até porque é uma posição que muitas vezes não é tão valorizada, né, Alex? Sim. E aí, só pra poder falar uma coisa sobre o João Vitor. Eu não sei se você vai lembrar, Guilherme, mas se eu não me engano, quando a gente fez a separação, falando um pouco do elenco do Flamengo nessa temporada e tudo mais, cara, a gente mencionou o João Vitor como um cara assim que tava, tipo, numa segunda, né, fileira, assim, né, depois do Clayton na época, né, que Uhum. agora tá mais descanteado. Mas eu tenho quase certeza que a gente mencionou o João Vitor porque foi um cara que eu vi muito sendo destacado na internet. Sobre Sim, como um jovem promissor e tudo mais. Ele tava com seleção sub-17, sub-20 recentemente. Então, assim, eu acho que realmente a gente tem uma joia aí pra poder pensar pra nossa zaga. é, e o próprio Felipe confia muito nele. Eu acho que é um dos jogadores da base que o Felipe mais aposta e que ele é mais consistente. E até aí cabe também o elogio ao Everton Araújo nesse sentido, que a gente fala que o trabalho do Felipe Luiz é inconsistente com a base. O Everton Araújo é um jogador que desde que o Felipe assumiu, ele sempre confiou de colocar, sempre utilizou muito. E o João Vitor eu acho que é outro que cai um pouco nessa situação de o Felipe Luiz dar mais oportunidades, assim. E, cara, um último comentário para fazer antes da gente falar sobre a Taça David, Alex, é que, tipo, eu acabei passando bastante um pouco sobre isso, mas a gente se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Passando, ganhando do Botafogo da Paraíba. E, cara, é muito importante porque o Flamengo chegou nas últimas 3 finais da Copa do Brasil. Então é um campeonato que, por mais que não que, tipo, seja o nosso campeonato menos prioritário no ano, é um campeonato que eu acho que qualquer queda precoce vai ser decepcionante pelo que foi o nosso retrospecto recente, sabe? É meio bizarro como o Flamengo acabou criando essa situação em que a gente, tipo, não prioriza a Copa do Brasil, mas a gente tem uma espécie de obrigação de chegar nas fases finais, sabe? É meio Não, interessante isso. e eu posso acrescentar uma outra coisa? Hum. Além disso, uma notícia, né, uma informação que veio do Rodolfo Rodrigues, que dá conta de que o Flamengo é, participou de 28 oitavas finais da Copa do Brasil em 29 disputadas desde 1989 até hoje. Ou seja, o Flamengo só não chegou nas oitavas de final da Copa do Brasil uma vez desde 89. Então tá aí, né? Informação, não tem nem o que debater. Então, dito isso, Flamengo 0-0, né, contra o Botafogo do Rio de Janeiro. Alex falou que o Flamengo ganhar de 2-0, todo otimista, se achando brabo. Eu falei 3-0, mas pé no chão. Flamengo e Botafogo da Paraíba. É que todo episódio eu faço isso, tá ligado? Mas é porque é sempre assim, você é tipo 2-0 e eu qualquer placar, qualquer goleada, tá ligado? O meu chute é sempre goleado. Flamengo e Botafogo da Paraíba. O Alex falou 3-0 e tal. Mas eu sabia que a gente ia fazer 4, né? Então eu falei 4-0. Só não levei em conta que. Vou também fazer esse destaque. Bom jogo do Henrique Dourado. Também. Deixa eu pegar aqui o nome do outro cara que fez o gol. Foi. Não vou achar o nome dele aqui rapidinho, mas tipo, ele entrou no segundo tempo e ele entrou, tipo, metendo vários chutes bonitos no gol, assim, tá ligado? Ele teve mais de uma chance e tipo, no terceiro chute ele meteu um golaço, tá ligado? Foi o gol mais bonito do jogo pra mim, foi o segundo do Botafogo da Paraíba. Então eu queria fazer esse destaque. Mas se tu puder pesquisar aí, mano, o nome dele, só pra eu poder falar, enquanto eu Cara, tô falando. sabe o que é o pior de tudo? Eu lembro de ter visto dele sendo mencionado algumas vezes, porque ele pegou a bola, jogou, gerou lance, né? Gerou jogo. Eu tava tentando lembrar de cabeça, mas não tá vindo, cara. Tô vendo aqui. Tá, beleza, beleza. Que aí eu vou falando da David. E aí, Botafogo Paraíba de fato 4-0, o Alex 3-0, o jogo foi 4-2. Então o que acontece é que no primeiro jogo ninguém acertou nada, 0 pontos. E no segundo jogo nós dois acertamos que ia ser vitória do Flamengo, mas nenhum de nós achou que o Flamengo ia tomar gol. Então ninguém acertou o placar, né? Então
Temos aí um ponto para cada um. Ou seja, o Alex está com 13 pontos, eu tô com 9 pontos, a gente segue com a mesma diferença de pontos, porque a gente acertou as mesmas coisas nessa rodada. A gente vai ter agora, no dia domingo, no dia 25 de maio, também conhecido como domingo, também conhecido como depois de amanhã, a gente vai ter às 4 da tarde, Palmeiras e Flamengo, fora de casa, pelo Brasileirão. E é muito importante porque a gente tá a 4 pontos do Palmeiras. Então ganhar deles lá seria, tipo, muito, muito bom, sabe? Ficar um ponto deles e tal. Mas enfim, né? E depois a gente vai ter, durante a semana, Flamengo e Deportivo Táchira, que é mais importante ainda, porque a gente precisa ganhar para garantir, né, que vai se classificar na Libertadores e poder brigar e tentar fazer um saldo bom para poder brigar pela liderança do grupo. Embora eu já tenha dito no episódio passado que eu acho que o Central Córdoba vai ser o líder do grupo, né? Acho que eles ganham da LDU. Mas assim, dito isso, Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Deportivo Táchira, 2 jogos muito importantes, 2 jogos decisivos pro Flamengo nos 2 campeonatos mais importantes do ano. E 2 dos últimos jogos, 2 dos 3 últimos jogos antes do Super Mundial. O que você espera desses jogos, Alex? Guilherme, só pra te poder te falar, eu fiquei meio chocado. Você realmente não conseguiu esquecer desse nome do cara que fez o segundo gol do Flamengo? Manda o papo. Cara, Pelezinho, mano. simplesmente Pelezinho, cara. Pelo Mano, amor de Deus. Eu acho que na narração não chamaram ele assim. Porque eu também acho que não. Eu também acho que não. Eu tô só sacanagem. Mas, tipo assim, eu acho que, o porque eu achava Google- que era um nome composto, eu tava com isso na cabeça. Eu também tá lembro ligado? de nome composto. Sim, eu também lembro. Você tá certo. Mas, cara, o Google tá dando Pelezinho, irmão. Vai entender. Vai entender. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar dando uma sequência aqui. Mas eu vou te falar o placar desse jogo de amanhã, cara. Já te falo logo. De amanhã não, perdão. De domingo. Cara, Fala aí. é 3-1 Flamengo. 3x1. Tal qual 2019. Mano, eu juro pra você, você falou 3x1, eu pensei no Gabigol de Dredd. Eu juro pra você, mano. Eu pensei exatamente nesse jogo. Vai ser o Pedro de Dredd agora. O Pedro de Dredd é uma imagem que eu não tava esperando hoje, mano. Mas. Mas beleza. Mano, eu acho que o Pedro pode até jogar de Dredd, mas, cara, é um jogo difícil. E Flamengo e Palmeiras lá tem uma carazinha de empate, hein? Eu quero muita vitória, mano. Mas sabe o que eu vou fazer? Quer que eu tô errando direto? Palmeiras e Flamengo 1x1 pra gente poder ganhar esse jogo. Fica ligado. Entendi. Só uma coisa importante, eu acabei de ver aqui procurando o nome do jogador, e achei que isso é uma parada importante de pontuar. Além de ter visto agora agora há pouco uma notícia de que o Viña tá se recuperando, já tá fazendo mais treinos com o Flamengo e tudo mais. Mas um ponto mais importante que eu precisava trazer, na verdade, é que o Zico foi anunciado, não sei se você viu, Guilherme, mas como embaixador do Flamengo. Embaixador do Flamengo pro Super Mundial? Não, o embaixador do Flamengo. Assim, tipo, o Flamengo tá. Entendi. tem ele agora institucionalmente como essa figura, sabe? Tá, entendi. Ser tipo a Mônica, a embaixadora da Unicef. Tipo, é minha referência totalmente aleatória. Mas justo, é por aí, entendeu? É por aí, a lógica é essa. Mas, só confirmando aqui, foi gol do Rodrigo Alves, cara. Eu não sei se o apelido dele é Pelezinho, mas na transmissão certamente falaram Rodrigo Alves. E aqui no dia tá Rodrigo Alves também. E ele entrou muito bem no jogo, então eu queria fazer esse destaque. É o Henrique Dourado e é o Rodrigo Alves, que eu acho que jogaram muito bem também. Eu tentei entrar no Instagram, no Twitter do Flamengo pra ver eles falando dos gols e tal, só que eles não falaram, tá ligado? Tipo, o Flamengo fala assim, gol deles. Aí eu acabei de conseguir entrar no Twitter do Botafogo da Paraíba e tá lá, Rodrigo Alves. Eu entrei no lance do GE, que eu achei que era mais rápido de pegar. Mas enfim, assim, eu acho que resta a gente dizer contra o Deportivo Táchira, e aí eu teria que apostar primeiro, mano. Aqui é 6x0 fora o baile e vamos ser felizes, tá ligado? Mano, eu não quero ganhar a Taça David, eu quero que o Flamengo goleie, tá ligado? Perfeito. É outro papo. Mas fala aí teu placar, Alex. Cara, contra eles eu acho que tem um potencial legal de ser um bom placar, né? Esse é um jogo bom e tudo mais. Só que eu tô um pouco mais
umas coisas. É porque assim, a verdade, Guilherme, é que eu falei esse resultado pro Flamengo e pro Palmeiras, mas pela mística que envolve, entendeu? Em 2019 a gente metendo 3 gols neles na ida e na volta e tal, essa sensação que eu queria reviver. Porque são dois jogos mais importantes que eu penso que eu vi do Flamengo. Tem alguns outros que eu tenho muito carinho. Vou precisar dizer, Flamengo e Goiás, 6-1. Eu não sei porquê, mas esse jogo pra mim ele é muito relevante. Acho que talvez você marcou a virada de chave, talvez? Não sei. Ele é o jogo da temporada 19. Pra mim é bem claro isso. Ele é o maior jogo da temporada 19. Eu me vejo obrigado a concordar. Mas assim, então eu acho, cara, um 2-0 é um placar que, tipo, eu sempre volto pra ele, né? Mas só pra não ficar tão tosco e tal, vamos 3-0. Eles não vão nem conseguir fazer um gol tu que é um 5-0, Alex. Pode falar, tu que é um 5-0. Não, querer eu quero, pô. Mas eu não sei se eu vou apostar nisso, sabe? Porque eu gosto de estar na liderança da Taça Davis. Você fica dizendo que não porque você tá lá atrás. Eu tô na frente, então eu valorizo, entendeu? Não, mas desde que tava empatado, eu já tava Guilherme, tava empatado na primeira rodada só. Não, foi não. Eu tenho provas aqui, tava empatado até a nosso terceiro episódio. Você desempatou. Não, até o quarto episódio, no caso. Você desempatou no chute do terceiro episódio que você acertou um 2-0 contra o Grêmio. mas é justo, eu acho que é justo. Querer a liderança é justo. Eu só digo que eu quero goleada, tá ligado? Pra mim é o foco principal. Até porque, mano, tem uma coisa assim. Eu ia fazer uma análise, parar pra pensar com calma, pensar, tipo, quanto que é esse de gol que esse time toma, quantos chutes esse time cede, quanto que o Flamengo ataca. E eu ia errar do mesmo jeito, tá ligado? Então eu vou falar logo a goleada, que vale mais a pena, eu perco menos tempo. Justo. É justo. Mas é isso, mano. Então, mais algum comentário pra gente fechar esse episódio, Alex? Que a gente já tá com muito mais tempo do que a gente teria gostado inicialmente? Ou podemos encerrar? Cara, a única coisa que eu preciso dizer é saudações rubro-negras, pô. Saudações rubro-negras.